sempre me mandam perguntas pelo direct, pelo Telegram, que nas minhas turmas, por todas as formas as perguntas chegam, eu seleciono algumas e trago aqui para vocês. E a primeira pergunta que a pessoa fez é que ela quer atuar, na realidade ela quer começar na área previdenciária, e ela pergunta assim, ó, quero atuar fazendo planejamento previdenciário, devo aprender tudo da área previdenciária? Essa é uma pergunta muito rotineira, né? E como está muito em moda fazer planejamento previdenciário, a parte preventiva da previdência, a parte consultiva, sempre vem essa pergunta. E aí a gente fala o seguinte, para fazer planejamento previdenciário bem feito, você tem que conhecer realmente tudo da previdência, todos os benefícios, todos os tipos de benefícios, todos os requisitos, os tipos de segurado, tudo isso aí. Quando a gente fala planejamento previdenciário, parece que é algo simples, mas existe inclusive o próprio planejamento de revisão. A pessoa já aposentou e você quer ver se essa aposentadoria foi concedida de forma correta, você faz um planejamento revisional para ver o que pode ser feito, o que pode ser melhorado. Então, o planejamento ele é muito, muito amplo. Agora, aprender tudo da Previdência, para quem está começando, eu falo o seguinte, comece em pequenos passos, depois você começa ampliando esses passos, a gente não começa a andar, a gente engatinha. E a mesma coisa na área previdenciária, aprenda a engatinhar. Se você se identifica com algum tipo de benefício, se você já conhece um pouco mais determinado benefício, que são 8 tipos de benefícios, sem contar as espécies, então se especialize dentro da própria Previdência. Dentro da própria Previdência, gente, nós temos nichos de atuação. Então, eu tenho colegas que só fazem auxílio incapacidade temporária, que é o antigo auxílio doença, tá? Focam nisso, faz a parte de incapacidade permanente, a parte acidentária, a parte indenizatória. Só aqui, só falando de auxílio doença, eu já falei várias espécies de situações que a gente pode tratar. Eu já tenho também amigos que fazem só a parte de aposentadoria especial e fala assim, quando a gente coloca a palavra só na frente, parece que a gente tá falando assim, é só um benefício. Não, são muitas nuances, muitos detalhes. Então, para você que quer se especializar e que realmente hoje a parte consultiva é uma oportunidade de atuação, porque você não vai depender nem de requerimento no INSS, você vai planejar a vida do seu cliente, você vai olhar o passado contributivo dele, vai entender o momento que ele está atual e vai planejar o futuro. E aí isso é muito importante para esse cliente, por quê? Porque garante um melhor benefício, garante uma concessão mais rápida, garante inclusive um benefício correto. E é muito importante para nós advogadas, por quê? Porque a gente precisa de um fluxo de caixa, a gente precisa de um retorno financeiro e o planejamento ele demanda, ele traz isso. Só que aí você vai, pensa comigo, você que está começando, primeiro se você for conhecer tudo da Previdência para depois você começar a atuar, eu falo para você, tem gente que está fazendo 2, 3, 4 pós e ainda não tem a prática previdenciária. Por quê? A prática previdenciária você só aprende no campo de batalha. Temos que ir para o campo de batalhas, temos que entrar no jogo lá, para saber as regras. Vamos cair, vamos nos machucar, mas tá tudo bem, a gente levanta, sacode a poeira e prossegue, tá? Então, para fazer planejamento previdenciário, realmente você vai ter que saber tudo, porque, por exemplo, eu tô com uma situação aqui que até uma aluna trouxe. A pessoa, ela aposentou no regime próprio e aí ela quer aposentar também no regime geral, porque tem a possibilidade, né, que ela cumpriu o requisito, e ela tem uma CTC, que é uma certidão de tempo de serviço, e ela quer levar. Implica muitos conhecimentos, e é um planejamento quase que de revisão, né, porque ela quer uma concessão, mas ela tem uma situação já de revisão. Então, vai precisar conhecer muito mais da Previdência. Mas para quem está começando, que hoje a gente sabe que até mesmo a correção do CNIS antecipadamente
vai mudar a vida do seu cliente. Por quê? Porque passou a época de ser juntadoras de documentos. Eu falo sempre isso com as minhas alunas. Nós não podemos ser juntadoras de documento, entrega na mão do servidor e faz o sinal da cruz e vamos ver se vai dar certo. Não é mais assim. A gente planeja estrategicamente e atuar querendo saber tudo. Eu falo o seguinte: você vai fazer sua pós-graduação, vai ver todo o arcabouço da Previdência e corre risco que você não tenha prática. Então, foque num benefício, foque numa consultoria, se análise de CNIS. Eu tenho um professor aqui na rede social que falou que vai fazer só planejamento previdenciário. E novamente a gente fala, planejamento previdenciário só não abarca tudo, né? Então, foque. Você que está iniciando, e quando eu falo iniciando, não é você que acabou de pegar sua carteira do OAB simplesmente. É você, advogada, que atua em outra área e está migrando para a Previdência, que quer conhecer. Não dá para a gente abandonar os nossos clientes, né? Não dá para a gente falar assim, agora eu não vou fazer mais cível, trabalhista, família, eu só quero Previdência. A gente, quando está começando na Previdência, a gente tem que plantar. É a semeadura e colheita. A gente planta e daqui a pouco acontece um fluxo. Eu falo assim, a mágica acontece, o cliente passa a te indicar, você começa a receber seus honorários, você começa a fazer seus requerimentos, você começa a ter esse andar na sua profissão. Então não se preocupe em aprender tudo na Previdência, tá? Foque num nicho de atuação que vai dar bom para você, tá? Principalmente para você que está iniciando, tá bom? Se faz sentido aqui para você, ó, dá um foguinho aí para mim, troca uma ideia aqui para mim. Você tá começando? Me conta, você tá começando na área previdenciária? E eu falo o seguinte, eu não posso falar para você que o melhor nicho é a aposentadoria especial. Eu não posso falar para você que o melhor nicho é o benefício incapacidade temporária. Por quê? Porque eu não conheço a sua realidade, eu não sei o mercado de trabalho que você está atuando, eu não sei qual é a sua realidade. Então, se a sua realidade é rural, você vai estudar a parte do segurado rural, que a gente tem o segurado rural e tem o segurado especial rural. As coisas não se misturam. É que a gente acha que quem é rural não precisa contribuir, e não é bem assim. A gente tem os tipos de segurado urbano e rural, e o segurado especial. O segurado especial que não tem uma contribuição direta, e aí a gente mistura tudo. Então, a nossa colega tá falando aqui, ó, o dela é BPC. Bom lembrar, esse sábado agora a gente tá com o workshop de BPC LOAS. Vai ser dado por mim, pela doutora Rosana Figueiredo. Ela é advogada, assistente social. Por que eu foco no assistente social, gente? Eu falo especialização. Quem faz o cadastro no CadÚnico, quem sabe dessa condição social de segurado é assistente social. Ela, inclusive, que orienta como esse segurado tem que ir ao meu INSS. Então, eu vou estar trazendo para você a parte prática com relação às provas, como refutar a questão de 1/4 do salário mínimo, como provar isso na prática. E vai ser de 9 às 2 da tarde, tá? Vão ser períodos aí focado em 3 temas práticos, e ainda a gente vai mostrar os julgados para vocês, né, para as pessoas que se inscreverem, e como é o entendimento administrativo na parte de recurso também. Então, se você não fez sua inscrição, quando acabar essa live, o link tá na bio, vai lá, faz sua inscrição. Eu falo o seguinte, invista na sua vida. E depois a Bia tá chegando aqui, ela vai deixar o link para você. Então, a colega falou lá o BPC. Com certeza essa é uma realidade, gente, do Brasil. Porque a gente tem brasileiros, estrangeiros residindo aqui em situação de miserabilidade. Isso aqui é um nicho extremamente importante. Tem inclusive advogadas no Instagram que só fazem BPC LOAS. Tem livro só desse benefício. Por quê? Porque essa é a realidade do nosso Brasil. A gente tem muitas pessoas abaixo aí da linha da pobreza, em situação de exposição social, né? de miserabilidade mesmo. E a família, o Estado tem esse compromisso, a sociedade tem esse compromisso
Exatamente, o link do workshop tá na bio. Eu já falei aqui, Bia, que no finalzinho aí da live, para eles clicarem lá e fazer a inscrição e assistir um workshop, algo prático para a vida de vocês, tá? Vai ser imperdível. Vamos para a segunda pergunta. Eu falo assim, essa pergunta é tão rotineira. Fala assim, eu devo usar os formulários do INSS para ter a concessão mais rápida? Aí tem gente que deve estar passando por aqui e fala assim, que formulário é esse? Exatamente, o site do INSS, quando você conhece, quando você aprende a mexer da forma que eu ensino, você é uma querida. Obrigada aí, um beijo para você aí, Amábila. Eu não consigo nem ler, mas ama. É um prazer ter você aqui na live, tá? Obrigado também pela participação, enriquece, né, gente? Só eu falando enriquece, passa a experiência de vocês também, a realidade da região de vocês. Eu não sei qual região que você é, conta aqui pra mim qual região que você é, se você puder falar, as outras pessoas também falarem, Rio de Janeiro, São Paulo. Eu tenho alunos, gente, do Brasil todo, tá? E aí, vamos lá. Sempre perguntam isso aqui, que formulário é esse? Existe no site do INSS formulários padrões. E por que existem esses formulários? Porque você tem que pensar o seguinte, o seu pedido, o seu requerimento no site do meu INSS não é voltado para você ou para o seu cliente, é voltado para o servidor. Aí, tem gente aqui, ó, Caldas Novas, olha só, Caldas Novas. Qual é a realidade aí? Conta pra gente, tem muito rural? Tem muito aposentadoria, Fortaleza, ó, Fortaleza, Ceará, olha que delícia, né? Então é muita realidade, com certeza, né? A gente tem do norte ao sul, muitas pessoas que precisam do BPC Loas, né? Desse benefício assistencial, inclusive podendo instruir esse segurado a forma que ele pode contribuir para garantir uma aposentadoria futura, porque a gente tem muita realidade da pessoa que ficou desempregada, trabalhou muitos anos, envelheceu, ficou desempregado, não fez o requisito para aposentadoria e vem precisar desse benefício. A gente sabe que o BPC Loas, ele não gera pensão por morte e nem 13º. E a pessoa acredita que ela está aposentada e ela vem a óbito, a família está exposta. Então é muito importante. Isso é um nicho, gente, que não tem dimensão fora da oportunidade de trabalho, mas a dimensão social e econômica que você pode alcançar brasileiros na linha da pobreza. Você garante realmente um prato de comida na mesa, tá? Então, foquem nisso. Se é o seu nicho, se dedique, se especialize, se torne uma expert nesse benefício, que eu tenho certeza que você vai fazer diferença aonde você está. Tá? E aí voltamos aqui para os formulários do INSS. Existem mais de 20 tipos de formulários no INSS. Não são obrigatórios, tá? Eles não são obrigatórios. Mas alguns, eu até falo com os meus alunos isso, não tem como você não usar, tá? A colega fez a pergunta, eu vou concluir essa pergunta, responder essa pergunta que eu tô fizeram aqui e volto aqui para você para te responder. Então, tem formulários lá, procuração, autodeclaração, solicitação, termo de representação, recurso, são vários tipos de formulários, tá dentro do site do meu INSS. Aí eu falo para você, a fase administrativa é uma fase de oportunidade para você garantir um PAP bem feito, que é um processo administrativo bem feito, uma concessão bem elaborada e bem feita e o melhor benefício para o seu cliente. Aí quem vai analisar seu pedido é um servidor que tem na mesa dele de 10 a 15 processos. Se você não facilitar a vida dele, o seu processo vai para o final da fila. Isso quando a gente não tem que enfrentar o robô do INSS, né, que a gente fala que é a inteligência artificial, que é uma máquina que vai comparar CNIS com dados que já estão dentro do sistema lá do INSS alimentados, e se não cruzar, ele vai indeferir automaticamente.
Então, se você pensar dessa forma, você tem que pensar em praticidade, em produtividade, porque esse servidor, ele está fazendo produtividade. Então, se ele quer acelerar, não vai ser você que vai atrapalhar, não vai ser você, advogada, que está aqui aprendendo a prática previdenciária, que vai atrapalhar. O que você tem que fazer? Use os formulários, tá? Por exemplo, o formulário RAC, que é o de acerto de contribuições, né? Esse formulário, para que você vai fazer uma petição, uma tabela, se esse RAC é todo trabalhado, todo planejado para você incluir, excluir, acertar, complementar as contribuições e fazer o acerto do CNIS. Facilite a vida do servidor, tá? Tem uma procuração do INSS, sempre tem alguém, me manda um modelo de procuração, eu mando o link da procuração do INSS. Para que a gente vai inventar a roda? A roda já tá lá redondinha. Facilite a vida do servidor, porque ele tem meta a se cumprir, e aí ele vai estar, se ele colocar seu processo em exigência, ele quebra a meta dele. Então, não é interessante você complicar. Então, se você pode facilitar usando os formulários, por exemplo, a autodeclaração do segurado especial, gente, aquilo para preencher é um drama. Eu vejo aquele documento como obrigatório, porque você vai criar o seu? Não, use aquele ali. Se já tá ali prontinho para você, facilite a sua vida, tá? A colega tá fazendo a pergunta dentro da minha resposta, então vou responder. Para o BPC LOAS, se você tá atuando, advogado atuando no nome do seu cliente, você tem que ter a procuração. Agora, se você quer fazer uma petição, que eu falo a petição com muito enxutinha, faça a petição enxuta, no máximo 2 folhas, 2 laudas, tá? Dizendo claramente o que você quer, tá? Sabendo que no caso do BPC LOAS, o seu cliente vai passar por perícia médica, se for esse caso, né, de deficiência, e vai passar e vai ter ainda assistente social para fazer a perícia social. Então, se tem um padrão, qual o requisito para a gente pedir esse benefício? Não é renda de 1/4 salário mínimo, mais a situação de deficiência ou a questão da idade avançada, que são 65 anos? O que precisa para provar isso? Ponto, é isso que você tem que chamar a atenção. Não precisa colocar jurisprudência, entendimento da doutrina, não faça isso, porque você vai prejudicar e vai retardar a concessão. Então, quer a concessão mais rápida? Quer um servidor parceiro? Quando eu falo parceiro, ler o seu requerimento com prazer, ver a sua documentação toda organizada numa sequência de documentação, de provas, tudinho direitinho, você vai facilitar a vida dele, ele cumpre a meta dele e dá a concessão mais rápida para o seu benefício, para aquilo que você está pleiteando. Então, se você está pensando, se a gente precisa pensar em produtividade do servidor, e isso significa a análise do seu requerimento mais rápido, jogue conforme a regra, tá? Use o formulário. Ó, só para vocês terem ideia, quando é feito recurso no administrativo, que a gente manda o recurso ordinário para a junta de recurso, eles têm um padrão de recurso, é uma folha, não precisa mais que isso, tá? Nesse caso eu nem uso, eu uso o meu, mas sequinho, padronizadinho, que aí você consegue aí a concessão do seu benefício, tá bom? Vamos para a terceira pergunta aí, não sei se vocês sabem desse site, conhecem esse site, tá? Vamos para Fortaleza, vamos sim, terei o maior prazer de estar aí em Fortaleza. Tem muita gente querida aí, muitos amigos, e acabo de fazer mais uma aí, uma amiga em Fortaleza. É um prazer, vai ser um prazer mesmo um dia poder estar aí palestrando com você, e a gente vai lembrar desse convite quando eu estiver aí, tá? Vamos para a terceira pergunta. Benefício indeferido: entrar com recurso administrativo ou ir para o judicial? E aqui, fica aqui comigo até o finalzinho, falta pouquinho, que eu vou dar 2 enunciados para vocês que podem, Amabilia, não sei se eu tô falando seu nome, eu tentei, Amabilia, se eu não estiver falando corretamente, me perdoa, tá? Então, quando
o benefício é indeferido, foi lá, você fez o requerimento e veio aquela carta de comunicação e o INSS deu um toco em você e indeferiu o seu benefício. São vários, tá ótimo, então corrigi. São vários os tipos de benefícios. Conforme eu falei, são 8 tipos de benefícios. Aí eu pergunto para vocês, vale a pena entrar com recurso para todo e qualquer benefício que você pede? Me fala exatamente isso. Vale a pena a gente fazer recurso para junta de recurso? E aí, se você tá nova aqui, é advogada nova iniciando, vou explicar. Quando a gente entra com requerimento no INSS, vai ter todo o trâmite de análise. Dessa decisão do INSS vai ser feito um comunicado de deferimento ou indeferimento e sempre é gerado um processo administrativo. Na parte de benefícios de incapacidade, tem os laudos periciais, tem às vezes alguns anexos, mas no geral tem um processo administrativo. E aí, se esse benefício for concedido, ótimo, ainda assim cabe recurso, porque às vezes nem todo o seu tempo foi considerado, às vezes ficou cálculo errado, às vezes tempo especial que não foi levado em conta. Então, ainda que foi concedido, também cabe recurso, quando a gente fala recurso é barra revisão, é a mesma coisa, tá? Quando eu falo recurso, porque vai estar dentro do prazo de recurso, mas acaba sendo visto como uma revisão e não tem problema nenhum no administrativo você errar o nome. Aqui o princípio da fungibilidade existe. Ninguém vai te impedir de entrar com recurso ou não recepcionar o seu recurso porque você colocou recurso e era revisão. O princípio aqui da simplicidade é real, tá? No administrativo é muito melhor, tá? E aí você faz um recurso, esse recurso vai para a junta de recurso, que é formada por conselheiros, tem representantes da sociedade, da empresa, dos trabalhadores, que vão se juntar e vão emitir um acordo. É igual na justiça. A diferença é que é na esfera administrativa. E a junta de recurso não tem ligação nenhuma direta com o INSS. Ele vai analisar, julgar as decisões do INSS sem estar comprometido com o INSS. Por quê? Porque tem representantes de cada esfera, tá? E eles, o INSS, conforme eu falo, ele julga analisando a IN e as portarias, né, os ofícios ali. Quando a gente vai para a junta, isso amplia, tá? E eles têm os próprios que a gente chama súmulas, que são os enunciados da junta de recurso. E esses enunciados, em muitos casos, em muitas situações, são muito mais favoráveis. Ontem mesmo eu consegui uma aposentadoria especial na esfera administrativa, tá? Com recurso para a junta de recurso, teve o acordo. Como o INSS está sem estrutura, a única coisa que eu fiz na justiça foi um mandado de segurança para implantar o benefício. Mas o cliente já está aposentado com a cartinha de concessão, feliz da vida, e eu nem olhei para o judicial, tá? E aí a pergunta é entrar com recurso em todas as situações ou eu prefiro ir para o judicial? Depende, gente. Como muita coisa no direito depende. Por quê? Porque dependendo do que você está querendo ali no administrativo, a junta não vai te ajudar. Um exemplo típico, auxílio incapacidade. Se a pessoa teve uma situação de indeferimento por não ter constatado a incapacidade dela, vai ser feita uma nova perícia, vai precisar de uma perícia técnica, porque o que constatou que ela não tem incapacidade foi um perito. E aí, quando a gente ir para a junta, não vai te favorecer nesse caso, porque não tem uma perícia na esfera de recurso. Então, você vai ter que ir para o judicial. Só que aí você já fez um processo administrativo bem feito, o cliente passou pela perícia, não é problema de qualidade segurado, não é problema de carência, não é problema de documentação. Então, se é perícia, faça ação judicial, que aí você vai ter uma nova oportunidade de juntar novos documentos que dizem respeito àquela situação que você já pediu, né, por causa da mudança da lei. Você vai ter uma nova perícia judicial com um novo médico, que é o perito do juízo, né,
e aí é uma nova chance aí para você. Agora, se você tá falando de aposentadoria especial, antes a gente usava a esfera administrativa, gente, só para, eu falo assim, local de passagem. A gente passava para o INSS para correr para a justiça. Hoje, todos os especialistas em previdência, pessoas que conhecem, sabem do que está falando, falam da necessidade da gente, inclusive, exaurir a esfera administrativa, mesmo não sendo obrigado, principalmente para as questões especiais. Por quê? Porque na esfera administrativa a gente tem a oportunidade de produzir provas, inclusive usando o próprio recurso do INSS, no sentido da gente pedir para eles oficiar a empresa, deles fazerem uma pesquisa externa, da gente requerer uma justificação administrativa, que são as ferramentas de prova que a gente tem dentro da esfera administrativa. E na junta de recurso, ainda mesmo que seu processo suba, a própria junta de recursos pode baixar o processo em diligência, requerendo a produção de prova. Agora, se você não fizer isso, pegou o comunicado de indeferimento, correu para o juizado, chega aqui no juizado, o juizado vai falar para você que não é local de produzir prova. Se for problema da PPP, você vai ter que ir para a Justiça do Trabalho, que ele não vai, até na vara comum você vai ter dificuldade de fazer uma prova pericial, porque ele fala que, por exemplo, um PPP lá de 2003 que você junta, né, 2004, um PPP, e não foi aceito no INSS, aí você apresenta esse PPP na esfera judicial pedindo para fazer perícia, para confirmar aquela situação, ou então que a empresa junte, poucos juízes vão oficiar a empresa e vai falar que a produção de prova não é responsabilidade do juízo, que é a parte que é interessada que tem que produzir. Então, e o risco de fazer coisa julgada também, de você apresentar uma prova e depois não poder apresentar novamente, ou um pedido não poder fazer novamente por causa da coisa julgada, ainda que dá para relevar por se tratar de questões previdenciárias, mas são teses, então a gente tem que ter consciência disso. Então, pense, vai ser um benefício que eu preciso de produzir prova, que eu pesquisei na jurisprudência, não é favorável a mim, então exaure a esfera administrativa. Eu trouxe 2 enunciados aqui, tá? E outra coisa, não dá para ir para o judicial direto. Se alguém tá aqui com isso na cabeça, sempre vem essa perguntinha aqui. Eu posso ir direto aí para a justiça? Não pode, tá? São exceções, e olha que são exceções mesmo. Por quê? Porque você chega na justiça, o juiz vai dar a decisão de falta de interesse de agir, vai te dar uma sentença sem análise do mérito, aí você perdeu o seu tempo porque você achou que poderia ir direto para a justiça, pleitear o seu pedido e não quis passar pelo INSS. Então, olha, o passo pelo INSS é estratégico, tá? A possibilidade de produzir prova, fugir do rigor da justiça, fugir da coisa julgada, e você focando no determinado benefício que você está requerendo, você está fazendo, você vai para a junta, porque aí você vai conhecer os enunciados da junta de recurso, vai ver que é mais favorável que você, que vai ter, e aí o INSS vai ter que cumprir a ordem da junta, tem que cumprir, ele não pode se negar a conceder o benefício se a decisão foi alterada. Eles baixam o processo em diligências, eles oficiam. Então, assim, não veja como um problema a esfera administrativa. Lógico, tá com problema administrativo, falta servidor, falta, mas é uma fase, tá? E por conta da inteligência artificial, tá tendo muitos erros, muitas injustiças, muita coisa analisada errada, muito benefício concedido errado, mas aí você tem que ver isso como uma oportunidade de atuação na sua atividade profissional, tá? Eu vou trazer os 2 enunciados, você que tá aqui comigo até agora, anota aí, o enunciado 1 do CRPS, tá? A Previdência Social tem o dever de conceder o melhor benefício a que o beneficiário fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesses sentidos. Aí vem 1, 2, 3, 4 incisos, tá? 4 incisos. Então, satisfeitos os requisitos para a concessão de mais de um tipo de benefício,
o INSS oferecerá ao interessado o direito de opção mediante a apresentação dos demonstrativos financeiros. O que significa isso? O INSS tem que apresentar o cálculo de todas as possibilidades de aposentadoria e escrever lá melhor benefício e oferecer para o seu cliente, tá? E aí depois vocês leem aqui direitinho, tá? Inclusive no inciso 4, olha aqui, ó, retornando os autos ao INSS, porque o processo subiu para a junta, baixou para o INSS. Cabe ao interessado a opção de reafirmação da DE, mediante expressa concordância, aplicando-se a todas as situações que resultem em benefício mais vantajoso ao segurado. O que é isso? O INSS não vai implantar a data que ele quer, da forma que ele quer. O interessado vai fazer a reafirmação da DE. DE é data de entrada de requerimento. E isso salva vidas. Por quê? Porque não vai ser da data, às vezes, do requerimento, vai ser da data do julgamento. E aí você fala, mas aí eu perdi os atrasados. Não, você pode até ter essa situação, mas se por algum motivo você não tinha o direito lá na DE, você também não vai deixar de ter a concessão do benefício do seu cliente. E aí isso significa, tá garantido seus honorários, tá garantido atrasados também, que é o complemento positivo. E o segundo enunciado que sofreu alteração muito pouco tempo, que é o enunciado 13. Quem faz previdência tem que conhecer nesse enunciado, porque esse enunciado do CRPS, ele trata da aposentadoria especial, e aí fala assim, atendida as demais condições legais, considera-se especial no âmbito do regime geral a atividade exercida a ruído até 80 decibéis, depois 90, depois 85, ele traz o marco. O que é importante aqui, tá? Aqui com relação à metodologia, a gente sabe que tem um método de aferição de ruído, eu não vou adentrar aqui porque não é o caso da gente aprofundar aqui. Mas só para vocês entenderem a oportunidade de conhecer esse enunciado 13, é que o INSS sempre vai exigir a medição em NEM, que é nível de exposição normatizado. E falar, inciso 3, fala o seguinte, a partir de 1º de janeiro de 2004, para aferição do ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização da metodologia técnica contida na norma de higiene ocupacional 01 da Fundacentro ou na NR15, que reflitam a medição da exposição durante toda a jornada de trabalho. Proibida a medição pontual e deve constar no PPP o nível de ruído em nível de exposição normatizado NEM ou técnica de metodologia dosimetria ou audiodosimetria. Por que eu fiz questão de ler esse inciso 3 do enunciado 13 para vocês? Porque o INSS, o perito do INSS, quando vai olhar o PPP, vai falar assim, não tem o nível de exposição normatizado, não vem escrito NEM. Só que o enunciado fala ou NEM ou técnica de dosimetria. E muitas PPPs vem escrito lá no campo de metodologia técnico-dosimetria. E aí você fala só assim, junta o seu enunciado 13, inciso 3, fala que ou é um ou é o outro. E aí você garante o tempo especial do seu cliente na esfera administrativa. Então, entrar com recurso no administrativo, eu falo assim, nos favorece. Tem a técnica de você saber, não faz sentido se você precisar de perícia médica, entrar com recurso. Aí você vai para a justiça, mas na maioria dos casos, assim, na totalidade dos casos, eu falo, faça o recurso para a junta de recursos, tá? Que vocês vão se favorecer em vários níveis, produção de prova, oportunidade, manifestação, tá? E aí você garante um benefício bem feito, um melhor benefício, um processo administrativo bem feito.